Olá, professora, boa noite, Oi, tudo bem? Bianca, tudo Tudo bom? jóia? Vou aguardar aqui só o nosso horário regulamentar direitinho, e aí nós Uhum, damos início, tá? O professor Humberto tá também já bom. deve estar chegando, e em breve a gente começa a nossa conversa. Obrigada de antemão pelo comparecimento, pelo carinho em atender o nosso convite. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, você me ouve? Tá, eu vou até. Não, eu vou trocar. Eu tenho um aqui. Pra mim é melhor, peraí. Oi, Humberto, você me ouve? Sim! Ah, beleza, todos presentes. Falava com a professora Ana Carolina que eu vou esperar aqui só o nosso horário regulamentar e aí a gente começa em breve aqui o nosso encontro. Obrigada Ok. pela disponibilidade de vocês no meio dessa correria e desses dias, né? Sempre tão confusos. Nada. E aí, Humberto? Ei, querida, como você Tudo tá? Tudo bom? bem? Quanto Tudo tempo? bem? Pois é, Verdade. muito. Você tá no Rio ou tá em São Paulo? Você tá por onde? Tô no Rio. É? Tô no Nelson Ziric. No Já tem Azirique. Mas 12 anos. alguém tinha me falado que estava em São Paulo, não? Não, na verdade eu fico indo e vindo, né? Ah, O tá. societário é muito lá e cá. É, Então, a e gente o fica, mercado tá lá, né? né? Ainda mais agora, cara. Os prognósticos são sombrios aqui pro Rio de Janeiro, né? O É. mercado tá lá, com certeza. Com certeza. Muito bem. Vocês estão bem? Todos passando bem, apesar dessa confusão? Graças a Deus, É. Bom, tudo sob controle, tudo sob controle. que bom, isso é importante, né? Fundamental. Uhum. Como é que estão as atividades lá no UERJ? Normais, Humberto? Parado, É, tudo parado. Tá uma confusão ontem no grupo de professores, porque tem um pessoal dizendo que tem que voltar, né? E tem uma sim. galera dizendo que não volta. Hoje saiu uma nota do reitor da UFMG dizendo que a UFMG só volta quando a vacina estiver disponível. Nossa! Vai também vai demorar um pouco, né? Mas eu acho que a gente está conseguindo demover lá os setores mais radicais para a gente recomeçar pelo menos após, né? O CPED e após estricto, que tem mais condições. A graduação, de fato, eu acho que vai demorar um pouco mais para começar. Assim, acho que a graduação Complicado, né? a graduação vai ser mais complicado. Mas após, eu acho que não precisaria nem ter parado, para ser sincero, né? Mas O número de alunos é bem pequeno, né? São grupos menores, fica mais fácil conduzir com observância aí do espaçamento e tal. Fica mais simples. Graduação tem turmas maiores, aí é mais complicado, de fato. Não, mas foi muito complicado porque alguns professores continuaram dando aula na marra e na pós, e aí um grupo mais radical de alunos se organizou, fez um patrulhamento, fez uma lista de professores que estavam dando aula, encaminhou para a reitoria, esses professores receberam um comunicado para se manifestar, se defender, porque estavam cometendo o Nossa, crime de dar aulas. Então, assim, tipificação delicada. a coisa estava nesse nível, realmente. A disputa ideológica é muito grande, realmente, né? As ideias estão por trás aí da racionalidade. Mas, enfim, Difícil. devagarzinho a gente vai conseguindo. Sim, dias melhores virão, com certeza. Vai passar, né? Tem que melhorar. Acho que Bianca, pior, quero acreditar que o pior já passou e que a gente caminha aí para uma normalidade. Tomara. É uma nova normalidade, né? O que se Sim. pode chamar de normalidade. Me fala uma coisa, então, como é que a gente vai reorganizar, então? Eu já vou dividir o tempo com a Ana, a gente fala o que cada um em torno de 20 minutos, por aí. O que você pensou, Bianca? Sim, acho muito bom. Fiquem mais à vontade, né, com relação a essa questão do tempo. Eu penso que, como a gente tem menos um palestrante, se vocês tiverem necessidade de falar um pouquinho mais, ok, mas penso que 25 minutos é um tempo bastante razoável. Na sequência, a gente vê se há alguma indagação, alguma pergunta feita por quem estiver acompanhando, e na sequência a gente encerra. Acho que funciona bem assim, né? Também não fica hiperdimensionado, porque
de fato, 3 pessoas falando, as pessoas estão com um esquema um pouco corrido, né? A gente está, curiosamente, muito parado nesse período, todo mundo em casa, mas todo mundo muito atarefado. Então, imagino que se a gente dimensionar aí o evento para 1 hora, um pouco mais do que isso, está ótimo, está perfeito. Deixa eu Beleza. só perguntar uma coisa. Não estou conseguindo compartilhar minha apresentação. Tem uma teclinha verde, professora, o share screen lá embaixo, que o seu arquivo precisa estar aberto no seu computador, tá, professora? Uma vez que ele esteja aberto, minimiza, e aí na barra do nosso Zoom, ao lado do chat, tem uma tecla verde, o share screen, que se a senhora teclar, já faz o compartilhamento da tela e o seu slide entra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, vou entrar de novo, porque não está nem aparecendo o negocinho para mim aqui embaixo. Aí eu saio, entro e a gente já pode começar também. Beleza, tá bom. Tá, Guarda só seu retorno. Tá. Você não tem nenhum slide não, né, Humberto? Não. Como é que ficou a divisão dos temas? Eu falo então um pouquinho de interferência judicial e a Ana pega o quê? Carta arbitral, salvo melhor juízo. Ela vai falando de carta arbitral, não é? Eu acho que ela tinha sugerido isso. Eu acho que sim, mas acho que ela vai falar das cautelares também. Deixa eu só confirmar isso, que aí eu não toco nesse assunto. Beleza. E falo um pouco da sentença arbitral, falo um pouco da anulatória, enfim. Tá ótimo. Agora foi. Foi? Beleza. Vamos começar então? Podemos, para não atrasar muito? Bom, boa noite. Eu quero cumprimentar os professores Humberto Dalla, professora Ana Carolina Weber, para quem vai acompanhar a gente aqui, 2 grandes personalidades na área acadêmica, o professor Humberto Dalla, promotor de justiça no estado do Rio de Janeiro, professor titular da UERJ, de Direito Processual, do IBMEC, da Universidade Estácio de Sá. Professora Ana Carolina Weber é sócia do EISER, doutora também pela USP, e hoje a gente tem a honra de receber os professores para tratar um pouquinho do Código de Processo Civil, mais especificamente dos 5 anos do Código de Processo Civil, e dos pontos em que o nosso código tangencia a arbitragem. Eu quero agradecer ao CBMA, toda a equipe, pelo apoio na organização desse evento, professor Gustavo, professor Daniel Brandt, Natália, toda a equipe que esteve incentivando esse projeto, e hoje a gente começa uma sequência de encontros online. Esse é o primeiro webinar de vários que vão acontecer organizados pelo CBMA. E eu quero registrar aqui o meu orgulho, minha gratidão em nome do CBMA em receber os professores Humberto e Ana Carolina, que abriram esse espaço na agenda para conversar um pouquinho com todos nós sobre os temas. Então, sem perder mais tempo, eu passo a palavra ao professor Humberto para que inicie a apresentação. Na sequência, a gente ouve a professora Ana Carolina e, havendo perguntas, a gente abre para o nosso debate. Espero que todos aproveitem o nosso encontro da noite de hoje. Professor, por favor. Muitíssimo obrigado. Renovar os agradecimentos ao CBMA, no nome do nosso presidente, Gustavo Schmidt, do professor Daniel Brandt, professora Bianca Farias, enfim, o CBMA ele tem feito um trabalho muito importante do ponto de vista acadêmico e, sobretudo, ao despertar aí novas vocações, né? O Comitê de Jovens Arbitralistas, Comitê de Jovens Mediadores, do qual nós temos aí vários alunos e ex-alunos que integram, é uma referência hoje, né? Já está se firmando aqui, não só no Rio de Janeiro, mas também em outros estados. Já tive em eventos em que as pessoas falam, lá vocês têm o CJM, lá vocês têm o CJA. Então, eu acho que esse é um componente muito importante para a gente fortalecer e consolidar essa ideia dos meios adequados de resolução de conflitos, a importância desses meios, né? Nós temos já disciplinas em graduação, pós-lato, pós-estricto, agora essas disciplinas são obrigatórias. Lá na UERJ nós estamos reformando o currículo para inserir
essa disciplina eu já havia colocado como eletiva no departamento de processo, logo que assumi a chefia, foi uma das minhas primeiras providências, mas agora vai ser obrigatória e nós estamos lutando agora para que ela seja oferecida junto com o TGP, né? Porque não adianta você oferecer essa matéria no 9º, no 10º período. É importante que o aluno tenha acesso a esses conhecimentos já logo no início, né, junto com as noções de teoria do processo. Então, a gente separou alguns temas para falar com vocês hoje, né? A gente fez uma rearrumação aqui por conta da indisponibilidade do professor Aloysio, um compromisso aí de última hora que o impossibilitou de participar. Então, salvo engano, Ana pega a parte de carta arbitral, não é isso? E imagino que também um pouco das cautelares. E Exato. eu vou falar, né? Perfeito. E eu vou falar um pouquinho sobre 3 pontos da matéria da arbitragem que me parecem muito importantes. Vou começar com a questão do princípio competência-competência que está previsto lá no artigo 8º, parágrafo único, né? Ontem mesmo, por acaso, eu conversava com o desembargador aqui do nosso Tribunal de Justiça, que me ligou para trocar uma ideia sobre um caso, e era uma arbitragem em curso, em que uma das partes, alegando lá um determinado fundamento, pedia a intervenção do judiciário durante o procedimento arbitral. O árbitro havia dado lá uma decisão interlocutória que havia desagradado uma das partes, essa parte então foi ao judiciário e o juiz de primeiro grau, entendendo razoáveis e plausíveis os argumentos, concedeu ali a liminar para paralisar a arbitragem, para anular aquele ato arbitral, e daí sobreveio o agravo de instrumento para a segunda instância, e aí foi distribuído a esse desembargador. E aí nós estávamos justamente falando sobre a importância do princípio da competência-competência. Quer dizer, entre o momento da instauração da arbitragem, que é o artigo 19 da lei, né, a partir do momento em que o árbitro aceita aquela incumbência, ele aceita ser o árbitro daquela disputa, né, até o momento da sentença arbitral, que é o artigo 29, quando ele entrega a prestação jurisdicional. Eu gosto muito de usar essa expressão nas aulas, né, entregar a prestação jurisdicional, porque, de fato, hoje não existe mais, não paira mais nenhuma dúvida de que a arbitragem é um meio jurisdicional, né? O artigo 3º do novo CPC, do Código Fux, veio aí deixar bem claro que o conceito de jurisdição foi expandido e ele hoje acomoda também a arbitragem e, sustento eu, acomoda também a conciliação e a mediação, uma vez que são todas ferramentas voltadas à resolução adequada de conflitos, né? Nós só não podemos esquecer, como já alertava o nosso professor Leonardo Greco, que em todos os meios jurisdicionais, sejam eles estatais ou não, é preciso haver a mais estrita observância das garantias constitucionais. Então, eu costumo brincar com os alunos dizendo, olha, você tem o bônus, mas também você vai ter o ônus. Então, a partir de agora, o árbitro, o mediador, eles exercem a jurisdição desde que eles mantenham o mesmo padrão, o mesmo nível de observância de garantias constitucionais que você encontra lá no Poder Judiciário. Não é por acaso que o artigo 2º da Lei de Mediação nos apresenta lá um rol de princípios que têm que ser observados, e o artigo 21, parágrafo 2º da Lei da Arbitragem, vai fazer a mesma coisa, criando ali o chamado núcleo duro da arbitragem, né, quando ele fala da necessária observância dos princípios lá do contraditório, da isonomia, do livre convencimento e da imparcialidade do árbitro. Então, é muito importante a gente reforçar essa ideia, né? O quis o legislador, e isso já vinha sendo pregado pela doutrina há muitos e muitos anos, né? Desde a obra do Pedro Batista Martins, da Selma Lemes, do Carmona, enfim, da primeira geração de doutrinadores de processo arbitral no Brasil, até os autores mais novos,
a doutrina sempre foi muito tranquila com relação a isso, né? Enquanto a arbitragem estiver em curso, não pode haver interferência judicial. Então, existe uma blindagem, né? A cláusula da competência, ela deve ser lida como um espaço de blindagem para o procedimento arbitral. Então, a interferência judicial ela pode se dar antes da instituição da arbitragem ou após o término, após o momento em que o árbitro entrega a sentença arbitral. Ela não pode se dar nesse meio do caminho, né? E para espancar qualquer dúvida, o 485, inciso 7º do novo CPC, né, ele repete esta ideia, a segunda parte do 485, inciso 7, repete essa ideia de que, se o Poder Judiciário for provocado enquanto a matéria está sob exame do árbitro, deve o magistrado proferir sentença terminativa, portanto, extinguindo o processo sem a resolução do mérito. Então, essa me parece que é a primeira questão bastante importante, né? Eu acho que essa matéria hoje está bastante pacificada. A gente ainda vê uma ou outra decisão de juiz de primeiro grau em sentido contrário, mas acredito que já há uma uniformização. No plano do STJ já existem algumas decisões reforçando isso, e, aliás, a gente precisa destacar também a postura do STJ no sentido de reforçar e reafirmar a natureza jurisdicional, excelentes decisões, ministro Noronha, ministro Belize, ministro Salomão, ministro Herman, uma série de decisões aí muito importantes nesse sentido. Até mesmo se chegou ao ponto, né, ainda hoje, quando eu falo isso nas aulas, alguns alunos se espantam, né, o STJ já decidiu, por exemplo, que é cabível conflito de competência entre juiz de direito e árbitro, né? Nada mais razoável. Se nós estamos dizendo que o árbitro exerce a jurisdição e se naquele momento ele não pode sofrer interferência judicial, se o artigo 18 da Lei da Arbitragem diz que o árbitro é juiz de fato e juiz de direito, e se o artigo 31 diz que a sentença do árbitro tem o mesmo peso da sentença judicial e não está sujeita nem a homologação, nem a recurso ao Poder Judiciário, isso é um conjunto praticamente irrefutável de evidências de que nós temos dois agentes exercendo atividade jurisdicional e, portanto, afigura-se bastante razoável e plausível a hipótese de um conflito de competência. É bem verdade que essas hipóteses hoje tendem a ocorrer em menor escala, porque a lei da arbitragem, após a alteração efetuada em 2015, ela deixou muito clara, ela circunscreveu de maneira muito nítida, né, qual é o momento de atuação do juiz de direito e qual é o momento de atuação do árbitro. Não vou entrar nesses pormenores, imagino que a Ana vá tocar nesses assuntos na exposição dela. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção nessa nossa exposição é a questão da utilização da arbitragem pela administração pública, né, que também é algo que foi sendo construído com o passar do tempo no direito brasileiro, doutrina, jurisprudência, leis esparsas, a lei das PPPs, a lei das agências regulamentadoras, até que, de novo, em 2015, a lei 13.129 foi expressa nesse sentido, fazendo apenas as ressalvas de que essa arbitragem teria que ser necessariamente de direito, né, não poderia ser uma arbitragem por equidade, e que, nesta arbitragem, teria que ser observado o princípio da publicidade por força do artigo 37 da Constituição Federal. Mas ficou aí uma questão em aberto, que é o que fazer caso a administração pública venha a tomar parte numa arbitragem e venha a restar vencida no procedimento arbitral. Como se dará o pagamento deste valor? Em outras palavras, e sendo mais direto,
a fazenda pública, quando é vencida em procedimento arbitral, ela paga diretamente, ela faz o pagamento direto, ela paga por guia, ou ela necessariamente tem que observar a regra do precatório prevista no artigo 100 da Constituição? Essa é uma questão que não está presente na lei. Algumas leis estaduais que regulamentam a arbitragem, como é o caso da legislação do Rio de Janeiro, exige o pagamento via precatório. Já há um decreto, não me lembro agora se é o decreto dos portos, o decreto de atividades aquaviárias, que prevê também a necessidade do pagamento por precatório. Entretanto, a doutrina, né, o professor Rafael Oliveira, o professor Marcelo Mazzola, o professor Gustavo Schmidt, a doutrina que vem escrevendo sobre o tema vem pregando a desnecessidade do precatório, tendo em vista que o artigo 100 da Constituição menciona expressamente, né, menciona a expressão sentença judiciária. Né? Então, caso houvesse a necessidade do precatório, teria que se fazer uma alteração no artigo 100 da Constituição. Mas a questão, de fato, é bastante tormentosa, porque, por outro lado, alguns administrativistas argumentam que como justificar para aquelas pessoas que se submeteram ao processo judicial não recorreram a um processo arbitral, porque, por exemplo, é uma causa envolvendo incapazes, ou porque, por exemplo, é uma causa envolvendo o direito indisponível, ou porque, por exemplo, não tem condições financeiras de arcar com as custas e os honorários de um procedimento arbitral. Como justificar para essas pessoas que estão há 6 meses, 1 ano, 2 anos na fila do precatório, esperando para receber aquele valor, que uma determinada empresa, que não tem nenhum tipo de incapacidade ou hipossuficiência, fez uma arbitragem em 6 meses, que é mais ou menos aí o tempo médio, vai receber aquele valor na sua frente. Né? Então, isso, de fato, sob o ponto de vista da isonomia, sob o ponto de vista das premissas do direito administrativo, deixa aí algumas dúvidas, deixa aí alguns questionamentos. Né? E o terceiro ponto que eu gostaria de abordar hoje, obviamente que nesse período a gente não tem condição de fazer uma abordagem horizontal, uma varredura de todo o programa de arbitragem, mas eu fui pensando aqui algumas questões que me parecem mais interessantes, né? Aproveitando que essa semana passada eu estava aqui com a mão na massa atualizando o manual de mediação e arbitragem para a 2ª edição, que deve sair ou no final desse ano, ou no começo do ano que vem, dependendo aí de como as coisas fiquem. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês agora sobre o dever de revelação do árbitro, que, na minha opinião, é um dos pontos mais importantes da legislação, que trazem aí maior transparência para o procedimento arbitral e que a gente vai encontrar lá no artigo 14, parágrafo 1º, da lei da arbitragem. O dever de revelação, ele vai além das causas de suspeição e impedimento do ato. Todos nós sabemos que as mesmas causas que levam ao impedimento, artigo 144, ou a suspeição, artigo 145 do CPC, do magistrado, se aplicam também ao árbitro por expressa disposição da nossa lei de arbitragem. E é uma disposição curiosa porque a doutrina, de forma absolutamente majoritária, sustenta que não existe aplicação subsidiária automática do CPC à arbitragem. Né? Se você olhar lá o artigo 15 do CPC, não há referência à matéria arbitral. O CPC diz que as normas se aplicam subsidiariamente aos processos administrativos e trabalhistas, mas não há referência, por exemplo, nem aos processos criminais e nem aos processos arbitrais. Mas nesse aspecto específico, ou seja, causas de impedimento e causas de suspeição, a lei de arbitragem é que invoca os dispositivos do Código de Processo Civil, mais uma vez dentro da linha de que o árbitro é um juiz de fato e de direito, ele presta jurisdição, então é mais do que razoável que ele esteja sujeito às mesmas regras de garantia de imparcialidade que o juiz de direito.
Mas a lei da arbitragem vai além, porque ela exige do árbitro que, antes de aceitar aquele mistério, antes de firmar o compromisso, revelar da forma mais transparente e integral possível às partes e aos seus advogados qualquer hipótese que possa, ainda que indiretamente, ainda que por uma ilação, ainda que por uma suposição, comprometer a sua atuação funcional naquele procedimento. Então, o legislador, de forma extremamente inteligente, ele inverte esse ônus, né? Então, não são as partes que têm que investigar para descobrir aquele fato do árbitro. É o árbitro que tem que tomar a iniciativa. E mais, esse dever de revelação não se limita às hipóteses que caracterizam a suspeição e o impedimento. Esse dever de revelação vai muito além e abrange não só o plano profissional, mas também o plano social, o plano pessoal e o plano familiar desse árbitro. Então, se ele mantém ou já manteve algum tipo de relacionamento com as partes, com os advogados das partes, com membros da equipe dos respectivos advogados, com alguma testemunha que foi arrolada, ainda que um relacionamento num passado distante, ainda que um relacionamento temporário, ele precisa, por expressa imposição legal, revelar essa informação de forma transparente para as partes. Ou seja, quis o legislador, e nesse aspecto a norma é bastante elogiável, quis o legislador que o árbitro tivesse esse dever. Não cabe ao árbitro filtrar o que é ou não é importante. Não, isso eu acho que não vai ter muita relevância. Quem faz esta avaliação não é o árbitro. Quem faz esta avaliação são os advogados das partes que vão examinar aquele fato à luz da matéria que está sendo levada a exame da arbitragem. Nós não temos uma norma semelhante no Código de Processo Civil. Talvez fosse muito interessante que tivéssemos, porque isso preveniria uma série de problemas, né? Essa é uma daquelas normas que a gente chama de normas preventivas, né? Ao invés de você esperar o sujeito suscitar aquela matéria de impedimento ou suspeição, você exige que o árbitro tome a iniciativa de revelar de forma integral. Se por qualquer motivo o árbitro não quiser revelar aquela informação, se for algo que vai trazer algum tipo de constrangimento, um embaraço, uma vergonha, basta que ele rejeite aquela arbitragem, basta que ele não assuma o compromisso, não assine o termo de compromisso, alegando, para tanto, questões pessoais, motivos familiares ou mesmo um eventual conflito de interesses, e aí, nessa hipótese, ele obviamente não estará obrigado a revelar aquela informação. Mas a partir do momento que ele se predispõe a ser o juiz daquela causa, ele obrigatoriamente tem que revelar qualquer informação. Então, meus amigos, cumprindo aqui regiamente o meu tempo, né? Começamos 7h05, são 7h24, 19 minutos. Eu queria mais uma vez agradecer essa oportunidade, um enorme prazer estar aqui nesse primeiro webinar, né? nesse primeiro evento aí de uma série que o CBMA está fazendo, ao lado da Bianca, ao lado da Ana Carolina. Devolvo então a palavra aí para a Bianca e vou então fechar aqui o meu microfone para não dar interferência aí para vocês, tá bom? Muito obrigado. Professor Humberto, muito obrigada pela palestra. Para quem entrou agora há pouco aqui para acompanhar o nosso encontro, queria só reiterar a justificativa de ausência do professor Aloysio. Ele teve um contratempo e, lamentavelmente, lamentando bastante a ausência, inclusive ele não pôde comparecer, mas, por certo, não faltarão outras oportunidades para que a gente possa também ouvi-lo, sem uma ausência muito sentida. Mas agradeço imensamente ao professor Humberto pela gentileza, pela palestra. É sempre maravilhoso ouvi-lo. Alguns, como eu, tiveram esse privilégio desde tempos de graduação e a gente sempre aprende muito toda vez que essa oportunidade se renova.
Então, antes da gente refletir um pouquinho mais aqui, tirar as nossas dúvidas com o professor Humberto, nós vamos passar a palavra, então, para a professora Ana Carolina, para que ela inicie a disposição. Por favor, professora. Bianca, obrigada. Vamos ver se eu vou conseguir compartilhar. Acho que não, está dando que o anfitrião não liberou o compartilhamento, mas não tem problema, a gente vai seguindo por aqui, não tem nenhum problema. Bom, faço meus agradecimentos do Humberto. Na época de UERJ era Dala, então eu acho que eu posso continuar só chamando de Dala, mas é um prazer poder estar com vocês aqui, iniciando essa série de debates. E de fato, o meu objetivo hoje, já que a gente estava falando sobre CPC e arbitragem, era trazer para vocês uma discussão relativa a medidas cautelares, árbitro de emergência e carta arbitral. Então, eu vou dar início comentando um ponto que o Dala trouxe, que diz respeito ao conflito de competências, fundamentado, né, na questão de que o árbitro é um juiz de fato de direito. Começou-se a desenvolver no Brasil a questão relativa à possibilidade de, ao judiciário, questionar o árbitro ter a jurisdição sobre o caso. E aí eu gostaria de discordar de Dala, porque eu acho que não deveria ser cabível, tendo em vista o artigo 8º, que é a competência do árbitro. Então, acho que há uma contradição aí. Se o artigo 8º da Lei de Arbitragem reconhece a competência para o árbitro, caberia a ele, de forma unilateral, né, o tribunal, dizer se realmente, e não o STJ, em última instância, decidir isso a respeito. E aí, depois eu passo para vocês a apresentação que eu tinha preparado. Talvez agora, vamos ver. Foi? Não. Aqui, PowerPoint, talvez. Ver se vocês estão vendo? Então, aqui. Bom, eu acho que facilita para poder... o conflito positivo... São dois conflitos de competência que eu acho importante mencionar. O primeiro foi com relação ao caso da Oi, em que a gente tinha uma assembleia para acontecer e houve um árbitro de emergência, a gente vai comentar em seguida, e o árbitro de emergência, ele decidiu a respeito da ocorrência ou não da assembleia. E aí houve uma discussão a quem caberia decidir sobre a assembleia de acionistas da Oi, no momento em que estava sendo discutido um plano de recuperação judicial. Seria o juízo da recuperação ou o juízo da arbitragem. Então, independentemente de eu considerar ou não cabível o conflito de competência, nesse caso, o STJ teve uma postura muito favorável à arbitragem, dizendo que mesmo no caso de recuperação, como aí estava se discutindo questões societárias, seria possível, e na verdade seria a regra seria o árbitro decidir a respeito. O mais recente, e essa decisão do STJ assim, não me parece tão satisfatória, e eu tenho tentado alertar para algumas recentes decisões do STJ que, a meu ver, têm demonstrado um posicionamento não tão favorável à arbitragem. Então, esse é o caso em que a gente tem a discussão da arbitragem de acionistas minoritários contra a União, por conta dos atos de corrupção praticados no âmbito da Petrobras, e aqui é um dos casos, são procedimentos arbitrais que são conduzidos perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, e aqui houve uma discussão, a própria União argumentando que não estaria vinculada à cláusula compromissória e estatutária da Petrobras. Independente da questão societária, acho que o STJ aqui, ele, na verdade, fez uma análise da própria cláusula compromissória estatutária, exercendo efetivamente o juízo de competência a competência.
para concluir que a União não estaria vinculada àquela cláusula compromissória. Então, assim, não só ele reconhece a possibilidade de conflito de competência, como ele mesmo, STJ, toma a decisão no lugar do árbitro. Então, essa decisão e uma outra decisão que diz respeito ao caso Ometo, que foi também diz respeito ao que o Dalla tratou de independência e parcialidade do árbitro, são decisões que eu acho que a gente tem que ter uma certa cautela com o que está vindo do STJ. Mas, de forma geral, de fato, o tribunal é muito favorável. Bom, então, para a gente tratar de medidas cautelares, eu até vou interromper o compartilhamento, que eu acho que eu queria só mostrar isso. Acho que o que é importante, né? Antes da constituição do tribunal arbitral, não há muitas dúvidas de que a medida normalmente vai ser solicitada ao Poder Judiciário. Então, a própria lei de arbitragem tem essa orientação. Então, mas que tipo de medida cautelar eu posso solicitar ao Poder Judiciário? Em geral, em razão da diferenciação do CPC com relação da tutela antecipada e à tutela cautelar, o que normalmente a gente vê é muito mais uma tentativa de obtenção de medidas de naturezas cautelares, justamente para que o juiz não antecipe a análise do mérito. Algumas vezes, assim, especialmente em matéria societária, a gente tem visto naturezas antecipatórias, justamente, por exemplo, análise de livros societários ou de comportamentos dos administradores para evitar que haja realmente um dano imediato. Um outro ponto com relação a essa questão, que algumas vezes a gente vê no judiciário, é o que a gente chama das anti-suit injunctions, aqueles procedimentos, aquelas medidas cautelares iniciais prévias à instauração do procedimento arbitral para evitar que o árbitro venha a conhecer o procedimento. E muitas vezes são essas medidas que levam aos conflitos de competência. Existem algumas bem famosas, como foi o caso das seguradoras no consórcio de Giral, e nesse caso também o judiciário disse que não era competência do árbitro e a questão deveria ser resolvida pelo próprio Poder Judiciário. Bom, então a gente sabe que medidas cautelares prévias ao procedimento arbitral são solicitadas, podem ser solicitadas ao procedimento ao Poder Judiciário, mas alguns regulamentos de câmaras arbitrais, e aqui eu cito especialmente a Câmara de Arbitragem da CCI, a CCBC também tem resolução nesse sentido, a Camarb e a Câmara do Mercado tem essa previsão, que é o árbitro de emergência ou árbitro de apoio. No caso, até que eu referi, da OI, a gente teve essa presença do árbitro de apoio que decidiu preliminarmente sobre a realização da Assembleia de Acionistas da OI. Bom, o que é esse árbitro de emergência? Então, é uma figura que vem antes do procedimento arbitral justamente para decidir questões urgentes, medidas cautelares e até de naturezas antecipatórias também. Esse árbitro de emergência, ele tem todo um procedimento para ser seguido. Ele é utilizado, eu peguei alguns dados da CCI, que gentilmente foram me disponibilizados. Na CCI Brasil, o árbitro de emergência foi utilizado 3 vezes. Então, também a CCI Brasil está aqui desde 2017, 2018. Então, foi usado 3 vezes, sendo 2 casos envolvendo a administração pública. E o procedimento desse árbitro de emergência durou 11 dias. No geral, desde que ele foi instituído pela CCI, a gente tem mais de 150 casos de utilização de árbitro de emergência. Como é que as partes podem fazer
né, para recorrerem a esse árbitro de emergência. Ou seja, o simples fato de eu ter uma cláusula compromissória quer dizer que eu tenha que recorrer ao árbitro de emergência, por exemplo, não pedir uma medida prévia cautelar no Poder Judiciário. Não. A gente tem dois tipos de cláusula, né, nos regulamentos. Na CCI, a partir da alteração do regulamento de 2017, quando foi incluído, trata-se de uma cláusula opt-out, ou seja, as partes teriam que dizer não quero árbitro de emergência. Por outro lado, na CCBC, as partes têm que dizer na cláusula que querem o árbitro de emergência. Então, há um cuidado que a gente percebe no regulamento da CCBC, no sentido de não impor essa medida. Desculpem. Então, bom, só porque eu estou passando aqui. O fato, por exemplo, no caso da CCI, de que, em regra, né, somente não se poderia recorrer ao árbitro de emergência se a parte expressamente optasse por as partes não previssem essa possibilidade na cláusula compromissória. É possível, mesmo tendo a possibilidade da utilização do árbitro de emergência, solicitar uma medida cautelar no judiciário? É possível. Na verdade, os regulamentos não excluem a possibilidade de recurso ao judiciário. O regulamento da CCI, inclusive, tem previsão expressa de que as partes, mesmo antes ou no curso de um procedimento de árbitro de emergência, podem solicitar medidas ao judiciário. Isso porque, embora seja árbitro de emergência e tenha uma relação de urgência, o procedimento não é imediato, como você ir levar a petição, distribuir e ao juiz despachar. Então, nesse caso, em regra, os procedimentos da CCI e da CCBC duram em torno de 15 dias. E como é que isso funciona? A parte encaminha o requerimento de árbitro para o árbitro, né, para a Câmara, solicitando a designação de um árbitro de emergência. A Câmara vai ter, normalmente num período de 2 dias, fazer a solicitação e solta-se um e-mail, normalmente com umas 3, 4 pessoas, para verificar se tem disponibilidade para atuar como árbitro de emergência. A partir daí, no caso da CCBC, neste período, os autos já são transmitidos para a parte requerida, e aí a pessoa que tem a disponibilidade, isso é um aspecto muito importante, a disponibilidade de tempo, porque são 15 dias praticamente insanos que você está dedicado àquilo, ela vai ser designada. Qual que é um ponto também a ser chamado atenção? No caso de uma medida cautelar no judiciário, muitas vezes, ou uma liminar antecipatória, a gente consegue a medida sem a necessidade de comunicar a outra parte, né? Então, sem que seja ouvida a outra parte. Nos procedimentos de árbitro de emergência, esse não costuma ser a medida adotada. Normalmente se concede um prazo de 2 dias para que a outra parte, os réus, possam se manifestar e aí, consequentemente, o árbitro de emergência proferir a sua ordem. E chama-se ordem na tradução do regulamento da CCI, também no regulamento da CCBC, o que tem sido determinado e entendido é realmente a definição de ordem. Esse árbitro de emergência, ele é barato? Não, ele é caro. No âmbito da CCI, na Secretaria de São Paulo, do Brasil, o custo é de R$120 mil, e no âmbito da CCBC de R$100 mil. E aí vocês podem estar perguntando, mas espera aí, você está me dizendo que um árbitro de emergência leva 15 dias. Você está me dizendo que eu vou ter que gastar R$100 mil que eu não vou gastar no judiciário. Para que eu vou? Ou seja, né, por que uma parte recorreria a um árbitro de emergência? Por que eu tenho 150 casos na CCI em que já foram utilizados esse mecanismo? Existem algumas explicações. Diferentemente do Poder Judiciário, embora, por exemplo, em São Paulo a gente tenha os juízes especializados em matéria societária,
e várias especializadas, muitas vezes o provimento cautelar e antecipatório, a parte quer ter uma certeza maior. E quando você tem um árbitro de emergência, essa pessoa tem uma especialização natural maior do que o Poder Judiciário. Então, haveria uma estabilidade maior nessa decisão do árbitro de emergência. Um outro aspecto, que inclusive ontem foi destacado pela Valéria Galindes num seminário que ela estava participando, é de que seria um termômetro futuro do tribunal arbitral. Porque se você está, por exemplo, no âmbito de uma arbitragem de construção, pedindo um provimento antecipatório, há uma tendência daquele árbitro seguir normalmente o padrão que é adotado nas arbitragens. E a gente hoje em dia já consegue, em determinados segmentos de arbitragem, ver um certo padrão. Então, seria esse termômetro, na medida em que eu recebo ou não, é deferida ou não a ordem que eu solicitei, eu já vou saber se eu vou ter um indicativo um pouco maior de a minha arbitragem será que vai ser vencedora ou não, e, consequentemente, vou adotar outras estratégias. A gente teve a oportunidade de funcionar num caso lá no escritório como árbitro de emergência e funciona muito bem. E o que a gente viu foi um cumprimento a posteriori da decisão que não tinha sido cumprida no judiciário. E aí é o meu último comentário sobre esse ponto. É possível, e acontece muitas vezes, da parte ir ao judiciário, pedir a cautelar e, em seguida, ir para o árbitro de emergência. Então, para satisfazer a urgência imediata, ela vai ao judiciário. Então, por exemplo, você tem na arbitragem de construção, você precisa brecar determinada obra, você vai ao judiciário. E aí, em seguida, você vai ao árbitro de emergência, para que tenha uma estabilidade maior nessa decisão. Então, é um procedimento que, inclusive, neste momento agora de pandemia, está sendo utilizado. Assim, em alguns últimos webinars, comentou dessa utilização, que estão sendo feitos alguns pedidos de árbitro de emergência, para justamente ter uma maior segurança antes mesmo que você tenha a constituição do tribunal arbitral. Bom, o meu último ponto diz respeito à carta arbitral, que é um mecanismo, digamos, de conversa entre o árbitro e o Poder Judiciário. O árbitro, ele não tem a força executiva que o judiciário tem. Então, ele precisa, muitas vezes, do auxílio do Poder Judiciário para dar eficácia às suas decisões. Então, quando veio a lei de 2015, alterando a lei de arbitragem e o próprio CPC, isso foi regulado. Então, adotou-se a ideia de carta justamente porque é um mecanismo de comunicação. Então, a gente tem a carta precatória, a carta rogatória, então, utilizou-se a designação carta arbitral. Essa carta arbitral, ela tem um escopo específico, que é a comunicação com o judiciário, o que não quer dizer que o árbitro, por exemplo, não possa emitir ofícios para outras entidades da administração. Então, eu já vi algumas vezes a emissão de ofícios para agências reguladoras solicitando informações. Então, mas não se trata, no caso, nesta situação, de cartas arbitrais. Esse mecanismo de cartas arbitrais, o que se procura, e há algumas divulgações, de padronização, para que o árbitro, de uma maneira eficaz, dê o comando e o juiz possa entender aquilo que realmente é necessário. Por que isso é muito importante e analisar o conteúdo desta carta arbitral é importante? Porque o juiz, ele não tem tantos poderes, e está isso lá no artigo, eu perdi aqui, no artigo 267 do CPC, que são os poderes do juiz com relação à carta arbitral. Então, por exemplo, ele vai analisar se ela está revestida ou não dos requisitos legais ou não, se ele tem competência para dar execução àquela matéria, aquele pedido,
e se ele tem ou não dúvidas sobre a autenticidade da carta. Porque esse é um aspecto muito interessante. A gente discute muito a arbitragem empresarial, né? Então, são arbitragens grandes, são arbitragens de recursos. Mas a gente tem procedimentos arbitrais menores. E, muitas vezes, aquelas câmaras que ainda existem, que não são câmaras sérias, os procedimentos são conduzidos e, realmente, é possível que o juiz tenha dúvida sobre a autenticidade e dos poderes daquele que está emitindo. Então, o cuidado dessa comunicação e o cuidado especialmente do árbitro faça-se entender para que o juiz possa compreender e dar efetivamente eficácia ao seu provimento. Com relação às cartas arbitrais, a gente tem visto a sua utilização, a gente teve alguns exemplos, por exemplo, no âmbito, a gente teve um procedimento arbitral discutindo um crédito, a parte do processo de conhecimento, de um crédito a ser incluído em recuperação judicial. Então, como você não tinha ainda a certeza do crédito, né, a discussão de mérito podia ser feita por arbitragem. No momento em que já se tinha certeza mínima sobre o montante do crédito, né, assim, o Tribunal Arbitral emitiu uma carta arbitral pedindo para o judiciário reservar um determinado montante em razão daquilo que estava sendo discutido na arbitragem. Neste caso, foi aqui no Rio de Janeiro, o Poder Judiciário não acatou o pedido do tribunal. Disse que a quem cabia decidir a respeito daquela matéria de reserva era o próprio judiciário. O Tribunal Arbitral ia decidir sobre o crédito, sobre o mérito. Então, a gente emitiu a carta arbitral, mas ela não foi cumprida por uma divergência de relação à competência. Mas, no caso, o Poder Judiciário entendeu o que estava sendo dito e houve essa divergência. Então, esses mecanismos, medidas cautelares, a utilização do árbitro de emergência, a carta arbitral, são os mecanismos de diálogo, especialmente nos procedimentos internos, nas arbitragens internas, e que, na maioria das vezes, estão demonstrando um diálogo satisfatório entre o Poder Judiciário e a arbitragem. E acho que eu fui um pouquinho mais, mas acho que eram essas as considerações que eu queria trazer para vocês. Professora Ana Carolina, obrigada pela sua palestra, pelas colocações também muito pertinentes. A gente, sempre que pensa em arbitragem, né, pensa num assunto muito rico para debate. A gente está falando de um instrumento que veio se fortalecendo ao longo dos anos, desde a sua concepção, desde o advento da 9307, e que vem sofrendo essas lapidações e uma aceitação legislativa, inclusive, né? A gente tem hoje um Código de Processo Civil que trabalha muito mais com essa ideia de cooperativismo entre as esferas estatal e arbitral, e penso que, por conta disso, a gente tem hoje uma adesão muito mais significativa em termos práticos à arbitragem para a solução de uma série de conflitos. Nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, de pandemia, se pensa muito sobre o funcionamento das arbitragens coletivas, né? A gente imagina que vai haver uma repercussão no médio prazo de uma série significativa de arbitragens coletivas, e a gente começa a pensar o funcionamento de institutos afins, como a gente vai lidar com a coisa julgada da arbitragem coletiva. A professora Ana Luísa Neri, né, tende a sustentar a transposição de toda aquela sistemática do artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor para aplicação na coisa julgada, dos processos arbitrais coletivos, o que a gente faz quando tramitarem simultaneamente ações civis públicas com esses processos arbitrais coletivos, o que a gente faz com a demanda individual, que eventualmente discuta uma matéria que está sendo debatida numa arbitragem coletiva. Então, a gente vem fazendo um esforço de harmonização de institutos da teoria geral do processo clássicos. Num primeiro momento, fizemos isso com ações coletivas, e agora a gente vê a doutrina pensando e fazendo um esforço de acomodação
desses institutos também para os processos arbitrais, dada a relevância desse instituto. Então, eu penso que nessa noite aqui a gente abriu uma série de questões importantes, o professor Humberto pontuou questões fundamentais que tangenciam esse cooperativismo, a professora Ana também fez as suas ponderações, eu tenho certeza que vários outros temas poderiam ser pensados aqui, né, como funciona a atuação do árbitro frente à medida estruturante, a gente adota esse raciocínio estrutural, também a arbitragem ou não, até onde vai essa equiparação do funcionamento da jurisdição clássica estatal com essa nova jurisdição que é instituída pela arbitragem, mas, enfim, como o nosso tempo é sempre restrito e é finito, a gente teve hoje ensinamentos muito preciosos aqui, e eu gostaria de saber se alguém tem alguma indagação, se alguém gostaria de fazer uma pergunta para os professores, complementando as exposições que foram feitas. Deixa eu ver se a gente tem... Tem uma pergunta, mas se eu puder fazer um comentário, Bianca... Por favor, professora. Eu fico muito assustada quando vem algumas tentativas de colocação na arbitragem de institutos de processo civil. E o Dala está rindo, mas eu tenho muitas dúvidas com relação à utilização da arbitragem para medidas coletivas. E aí, estrito sensu, não estou falando de múltiplos integrantes de um polo. Então, isso, eu acho que tem uma coisa, evidentemente, da nossa formação e quando a gente estuda a arbitragem lá no início, no direito francês, como foi pensado, um instituto, eu tenho uma certa dificuldade de aceitar que ele seja utilizado para determinadas medidas, né? Então, por exemplo, você pensar, putz, um Ministério Público em um procedimento arbitral, faz sentido isso? Tem um texto muito bom do César Pereira, que trata desse tema, em que ele sustenta que sim, é possível a ação do mercado de capitais, né, a ação civil pública do mercado de capitais, e inclusive com a presença do Ministério Público. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque a arbitragem ela não é a solução para o judiciário. Assim, eu não consigo enxergar, eu acho que ela não vai ser ela que vai tirar o número de causas do judiciário, ela não é. E eu acho que ela tem, sim, uma propensão para litígios empresariais, litígios de altos montantes. Então, assim, me permitindo fazer o debate, eu gostaria de discordar e trazer essa ponderação, porque eu acho que a gente tem que, efetivamente, pensar para que o Instituto foi feito? Por que se criou esse mecanismo? Então, antes da gente, eu vi que tem uma pergunta aqui do Daniel, mas eu queria fazer só essa ponderação. Professora, agradeço sempre todas as ponderações, né? Eu acho que esses temas sempre geram reflexões constantes e não raras vezes a gente se vê defendendo posições que depois a gente revisita. Esse livro Arbitragem Coletiva, da professora Ana Luísa Neri, é extremamente instigante nesse sentido. Há uma série de institutos, ela é uma apaixonada aí pela causa e defende muito a transposição da tutela coletiva para essa seara, tanto que escreve um livro inteiro, né, sobre a arbitragem coletiva e a sua adaptação necessária a alguns estudos, mas, por certo, é sempre uma zona cinzenta, a gente caminha com cuidado, com cautela, a gente sabe que nem tudo que se sustenta na teoria geral do processo é aplicável, notoriamente a arbitragem, né, se pensada coletivamente. Não sei, a gente pode se ver aqui fazendo as mesmas indagações que a gente faz ou fez, né, anos atrás com relação à ação civil pública. Cabe uma nova teoria geral do processo para a ação civil pública? Talvez agora a gente se pergunte, cabe pensar uma teoria geral do processo arbitral, né, aplicável só à arbitragem, dadas as suas especificidades? Então, penso que essa é uma matéria muito rica para debates, para reflexões, nem sempre as ponderações teóricas se ajustam à realidade prática e ao dia a dia que a gente observa. Então, agradeço demais suas colocações, na verdade, esses são pontos que a gente deixa para reflexão, quem está nos ouvindo, e quem sabe, pontos para ensejar em breve um novo debate, uma nova palestra, com a presença, inclusive, né, de vocês, que seria extremamente interessante. Mas aqui, passando então a pergunta que o professor Daniel fez, professor Daniel Brantes Ferreira, que nos ouve, fez uma pergunta ao professor Humberto, e ele colocou o seguinte:
Professor Humberto, você mencionou os princípios constitucionais que devem ser respeitados no procedimento arbitral. Em tempos de pandemia e com o aumento do uso da tecnologia em procedimentos arbitrais, face-to-face, quando você acredita que o uso da tecnologia poderia macular o contraditório, por exemplo, ou pensa em um ato procedimental que deva necessariamente, só subir aqui, ser realizado de maneira presencial? Caberia, então, a tecnologia aí, professor, na arbitragem, ou o uso da tecnologia na arbitragem viola o contraditório e impõe a realização de alguns atos presencialmente? Eu acho que na arbitragem esse risco é menor, né? Primeiro porque você está sempre diante de direitos disponíveis de partes capazes que normalmente estão muito bem representadas e assessoradas e que têm todas as condições econômicas, tecnológicas e operacionais de utilizar todos os recursos cabíveis. Então, eu acho que se esse risco existe na arbitragem, ele é bastante reduzido, né? Mas a questão, de fato, é tormentosa. Você veja que a OAB, Conselho Federal da Ordem, fez uma manifestação recentemente, acho que ontem ou anteontem, no sentido de que, havendo a chamada virtualização das audiências, não poderiam ser colhidas provas nessas audiências, né? Chegaram ao STJ agora os primeiros habeas corpus impetrados pela Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro nas chamadas audiências de custódia, né, onde a Defensoria pede justamente a nulidade do ato, e aí a questão é mais sensível, porque é processo penal, né, pede a nulidade do ato. Eles já haviam perdido o HC aqui no TJ e houve uma nova decisão denegatória de ordem também no âmbito do STJ, salvo engano, uma decisão da ministra Laurita Vaz, né? Tivemos também recentemente a Lei 13.994, que alterou os juizados especiais, alterou a 9.099 para permitir as chamadas audiências virtuais e que também está sofrendo aí muita crítica por parte da doutrina, na medida em que, como se sabe, é justamente nos juizados onde você encontra a maior concentração de pessoas hipossuficientes, né? Tanto na modalidade de hipossuficiência econômica, como também na modalidade hipossuficiência jurídica e até mesmo tecnológica. Mas acho que é uma ferramenta que veio para ficar, né? Acho que cada vez mais ela vai deixar de ser a exceção e vai se transformar na regra geral, né? Eu posso dizer, até porque a informação já é pública, já foi dada pela Folha e pelo Valor, a gente está numa comissão no CNJ, presidida pelo conselheiro Henrique Ávila, que está trabalhando com a viabilização de uma plataforma online para a realização de conciliações e mediações pré-processuais, né? Aquelas previstas lá na Resolução 125 do CNJ, e que provavelmente vai contar com ferramentas síncronas e assíncronas, né? Então, tanto a troca de mensagens ou troca de postagens, como também a realização dos atos, né? O Tribunal de Justiça do Rio já adotou o sistema WebEx da Cisco, né? E os juízes e os servidores já estão em treinamento para que essas audiências comecem a ser realizadas, tanto as audiências prévias de conciliação e mediação, como as audiências de instrução e julgamento. Então, a gente vai ter aí uma série de questões vindo a partir daí, mas eu confesso que o meu maior receio é com relação à mediação, né? Tendo em vista a natureza peculiar, as questões mais sensíveis, as questões mais delicadas que são tratadas aí na mediação. Mas, por outro lado, Daniel, eu estava trocando ideia com um colega essa semana que me colocou uma questão interessante que eu não havia pensado. Eu disse assim, mas está todo mundo tão preocupado com a realização dessas audiências online, porque as pessoas não vão estar fisicamente presentes no mesmo ambiente, porque muitas vezes pela tela não é possível você captar aí a emoção, captar aí efetivamente os sentimentos daquela pessoa. Mas vocês já pararam para pensar que a realidade vai ser que essas pessoas estejam numa sala com pelo menos 2 metros de distância uma da outra e todas usando máscara, né? Muitas vezes uma máscara full face, pessoas idosas, né?
saio à rua às vezes para fazer coisas essenciais, farmácia, mercado, é comum você ver a pessoa idosa usando uma máscara e por cima da máscara aquela proteção. Então você mal consegue ver, você não sabe discernir se a pessoa está rindo, se ela está chorando, se ela está emocionada. Então, numa realidade excepcional que nenhum de nós esperava estar vivendo nessa altura do campeonato, né? Talvez uma mediação online, onde uma tela de boa resolução, onde a pessoa esteja com a face próxima da câmera, onde você possa, ainda que a distância captar, seja mais efetiva do que uma audiência presencial na qual todos têm que estar mascarados, né, com distância, as pessoas não... Para você entregar uma folha de papel para o outro vai ser uma operação de guerra, porque vai ter que borrifar álcool gel, vai ter que passar por aquela luz azul que mata os vírus. Então, quer dizer, de fato é uma situação aí extraordinária, né? Eu não vejo como a gente não evoluir para esse sistema. Perfeito, professor, obrigada. A gente recebeu aqui uma pergunta que é dirigida à professora Ana. O Luiz indaga se da decisão do árbitro de emergência cabe recurso. Se não, a procura pelo árbitro de emergência seria mais interessante do que a procura pelo judiciário, já que nesse último cabe agravo de instrumento? Da mesma forma que a decisão final, né, que é a sentença arbitral, da decisão do árbitro de emergência não cabe recurso. No entanto, a decisão do árbitro de emergência não vincula o tribunal arbitral. Então, o tribunal arbitral pode rever a decisão do árbitro de emergência. Mas muitas vezes, como o tribunal arbitral vai demorar 2, 3 meses para ser constituído, ter aquela decisão de uma maneira forma mais aceita e mais estável, vale a pena, ainda que não vincule. Isso quer dizer, e aí era um ponto que eu até ia trazer para vocês, que deferida a decisão pelo árbitro de emergência, a parte não poderia ir ao judiciário, não há esse impedimento, mas não no sentido de que ele pudesse recorrer da decisão do árbitro de emergência, mas demonstrar alguma alteração fática que pudesse reverter a liminar deferida pelo árbitro de emergência. Numa situação que a gente teve, no caso que eu mencionei antes, em que havia uma cautelar em curso no Poder Judiciário e foi dada a entrada do árbitro de emergência na CCI. O que o árbitro de emergência fez foi pedir para a parte: decida, o que você quer? Ou você quer o judiciário ou você quer a decisão do árbitro de emergência. Então, a parte desistiu do pedido no Poder Judiciário e deu continuidade ao árbitro de emergência. Ótimo, professora, obrigada. Penso que a gente não tem aqui outras indagações nesse momento. Quem estiver nos ouvindo também, se posteriormente quiser encaminhar o CBMA, alguma dúvida, nós repassamos aos professores para que todos tenham suas demandas atendidas. Eu quero, então, encerrar esse nosso primeiro webinar organizado pelo CBMA, nesse momento delicado que a gente está vivendo, para discutir algumas questões ligadas à mediação e à arbitragem, agradecendo imensamente ao professor Humberto, à professora Ana Carolina, que gentilmente atenderam ao nosso convite, fizeram questão de dividir com vocês aqui os conhecimentos deles nessa noite. Agradeço mais uma vez ao apoio do CBA, professor Gustavo Smith, Natália Ribeiro, nosso vice-presidente, professor Daniel Brandt. Espero que em breve a gente possa se reencontrar para discutir outras questões pertinentes, porque é sempre sensacional ouvi-los. Muito obrigada pela presença e pela participação. Uma ótima noite para todos também que nos acompanharam até aqui. Até breve. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Fiquem bem. Obrigada, vocês também.